Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo. Oi, Paz, meu irmão. graça e a paz. Tá me ouvindo bem aí, ô pastor? Graças a Deus. E você? Amém. Érica Pereira, tá mandando um oi. A paz do Senhor, minha amiga. Érica Pereira, seja bem-vinda. Glória a Deus. O som tá bom, né, pastor? Graças a Deus. Né? A imagem Hoje é também. domingo. Hoje é domingo. A gente tem menos tempo que das outras vezes. Daqui a pouco o pessoal começa a se preparar para ir para a igreja. Alguns, né? Verdade. Então a gente hoje Sim, tem que acelerar o nosso processo, certo? Hoje a sim. internet está muito boa. Eu te vejo bem, te ouço bem. Então hoje eu acredito que dá para a gente começar mais rápido. Sim, com certeza. Aí é você quem diz, né? Se quer começar logo ou se quer dar mais um tempinho para ver se as pessoas vão entrando também, né? Você que sabe aí. A gente pode dar uma pequena introdução aqui dizendo que hoje a gente vai fazer uma live onde a gente vai tratar de um assunto bastante interessante chamado avivamento. A gente vai falar de avivamento à luz das escrituras e a gente vai ver, obviamente, uma construção teológica totalmente diferente do que a grande maioria da igreja brasileira tem em conceito sobre essa palavra avivamento, né? Então a gente vai esmiuçar mais uma vez, como sempre fazemos aqui, utilizando um texto bíblico, não é isso? A Exato. escritura é nossa única fonte de verdade e não opiniões secundárias. Verdade. Então a gente vai ler o texto e começar para a gente não perder tanto tempo, porque acredito que a gente tenha muita coisa para falar e hoje é domingo, a gente tem muita coisa que fazer também, né? É Para a gente verdade. não perder aí o tempo precioso e não prender as pessoas, a gente acredito que pode começar. Vamos à leitura Como, do texto, mas pode falar. como o senhor falou, né? Hoje a concepção de muitas igrejas acerca desse tema, né? Avivamento, é um conceito completamente distorcido, né? Coisa que não tem nada a ver com as sagradas escrituras. Infelizmente, a gente vê tantos movimentos aí, né, que não há amparo, respaldo bíblico para que esses movimentos sejam amparados pelas escrituras, né? E eu sempre costumo dizer que qualquer movimento que não seja gerado pela palavra, né, pode se descartar. Não é de Deus, não. Exatamente. Tudo Amém. aquilo que está fora da escritura é fogo estranho. E a gente vai falar, inclusive, sobre É, isso hoje. né? Vixe. Esse tema é abençoado. Com Muito bom. certeza. Já tem uns irmãos Vamos aí ao nos texto. assistindo. Isso. Estão entrando. Vamos à leitura do texto. Você que está aí na sua casa, você pode abrir comigo a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, segundo livro dos Crônicas, né? Capítulo Sim, 7, nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos. Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos. Crônicas, capítulo 7,
somente os 3 primeiros versículos. A gente precisa do feedback do pessoal aí, em relação a como está a imagem, se está digitalizando, se o som está bom. Precisa de um retorno do pessoal em relação a isso daí, né? Então a gente vai pedindo para o pessoal, à medida que a gente começar para valer aqui a falar do assunto, o pessoal vá nos dando esse feedback, falando para a gente como está o som, como está a qualidade aí da imagem, se está congelando, se não está, você vá ajudando a gente aí. Então vai abrir a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos. O Abraão vai ler para nós aí. Tá, Abraão? Pode ler aí para a gente então. Amém. Amém. Os irmãos acompanhem, por favor, você que tem a sua Bíblia. Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Isso? Correto? Correto. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Versículo 3. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém. Vamos orar que reunião de crente precisa ter oração, não é isso? É verdade, pastor. Correto. Pode orar para a gente hoje, Abraão, para a gente começar então. Querido Deus, Pai amado que está nos céus, Senhor, neste momento nós te damos graças, te louvamos, te adoramos, por mais esta oportunidade que o Senhor Deus nos concede, para que estarmos, Senhor, juntos, reunidos, Pai querido, no mesmo propósito. Pai amado, te pedimos que o Senhor Deus abra nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar, Pai querido, a compreensão da Tua palavra e nos dá um coração sensível para que nós possamos receber a mesma e sermos edificados, alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema hoje, então, avivamento à luz das Escrituras, não é isso? Antes da gente, então, começar a falar de avivamento, a gente precisa, então, falar sobre o que não é avivamento, correto? Primeira coisa. Então, vamos lá. O que não é avivamento? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que avivamento não tem nada a ver com igreja superlotada. Uma igreja abarrotada não significa dizer que ela está avivada. Correto? Igreja superlotada nada tem a ver com avivamento. Igreja rica nada tem a ver com avivamento. Uma igreja que tem muitas posses, uma igreja que tem boa estrutura física, uma igreja que tem um estacionamento amplo, uma igreja que tem ar-condicionado, não significa dizer que essa igreja está passando por um avivamento. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento não tem nada a ver com tietagem gospel. O que é isso? Avivamento não tem nada a ver com eventos aonde se trazem artistas do mundo gospel e eles atraiam grandes multidões. Isso não significa dizer que ali está havendo um grande avivamento. Correto? Isso não é avivamento. Avivamento também não tem absolutamente nada a ver com campanha de marketing. Tipo, já deve ter ouvido, venha para a igreja do avivamento. Já viu placas
assim em algumas igrejas, isso não tem nada a ver com avivamento. Tem nada a ver. Absolutamente nada. Outra coisa, avivamento não tem nada a ver com períodos longos de música. Igrejas que cantam e cantam muito em suas programações, onde a parte musical é mais de 80%, quase 90% da sua parte litúrgica, não significa dizer que ali está acontecendo um avivamento. Correto? Eu acredito que eu falei muitas coisas sobre o que não é avivamento. Agora eu preciso começar a dizer, então, sobre o que é avivamento. Avivamento, então, é algo que começa por um período precedido por fome e sede da palavra de Deus. Quando o povo começa a pensar em uma volta para as Escrituras, em um amor fervoroso, grandioso pelas Escrituras, aonde o povo almeja pela pregação das Escrituras, a gente começa a pensar sobre avivamento. Aonde não se prega a palavra de maneira fiel, essa igreja jamais passará por um avivamento. Aí alguém vai dizer assim, mas na minha igreja tem pregação, e pregação por quase 1 hora, ou por mais de 1 hora. Sim, mas eu não estou falando de ter pregadores, eu estou falando de ter pregação da palavra. A gente tem muita gente hoje no século XXI falando 1 hora, 1h30 de muita bobagem nos púlpitos. Isso não significa que essa igreja esteja voltada para a palavra. Alguém pode falar durante 1 hora, 1h30 de suas experiências. Por exemplo, a gente vai ver muita gente que sobe o púlpito, lê um texto bíblico e depois ele fica falando de si mesmo durante muito tempo. Ah, porque eu subi ao monte. Ah, porque eu fiz isso. Porque eu fiz aquilo. Porque aconteceu isso essa semana. Isso não tem nada a ver com pregação que causa avivamento. Uma igreja que tem esse tipo de pregação jamais vai alcançar um avivamento. Jamais. O que é avivamento, então? Debaixo da construção do conceito de amar a Escritura. Obviamente que avivamento tem tudo a ver em voltar para a Escritura, debaixo de um conceito de se pregar sobre arrependimento, de se denunciar o pecado, de se buscar realmente a face de Deus e de se promover a glória de Deus. Avivamento tem tudo a ver em se pregar sobre o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo, a obra de Cristo, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Avivamento tem muito a ver com isso. Com centralização de teologia, e teologia boa, porque também tem muito lugar aí também que se tem teologia e teologia ruim. Teologia ruim não é teologia. E igreja que tem teologia ruim, aonde tem teologia da prosperidade, aonde se tem teologia da autopromoção do pregador ou do pastor, jamais essa igreja vai conhecer avivamento. O que é avivamento, então? Em primeiro lugar, uma volta para a Escritura. Segundo lugar, a segunda marca de uma igreja que busca por um avivamento: convicção de pecados. Os homens não são arrogantes, mas são humildes, porque os seres humanos ali reconhecem que são pecadores e precisam confessar a Deus os seus pecados. Mas o que é isso? Falar sobre avivamento sem falar sobre convicção de pecados, a gente não está falando de avivamento. Jamais vamos falar sobre avivamento se não tocar nesse tópico, convicção de pecados. Faz uma análise, você que está aqui ouvindo a nossa live nessa tarde, e observa o seguinte: quantas e quantas vezes nós vivemos uma vida cristã aonde nos assentamos ao redor, por exemplo, da mesa do Senhor para comer do pão e beber do vinho, e nós temos alguns desafetos dentro da igreja do Senhor. Talvez você que está ouvindo aqui até concorde que a igreja precisa buscar um avivamento, mas você, de repente, não fala com alguém na sua igreja. Como nós vamos ter um avivamento sem confessar esse pecado diante de Deus?
Como? Como vamos ter um avivamento sem confessar que fora do ambiente da igreja nós compactuamos com muitas coisas que são pecado? Os nossos jovens, por exemplo, estão vivendo dentro da igreja, cantam nos conjuntos, tocam na igreja, mas por trás dos bastidores vivem uma vida de namoros obscenos e aonde trocam de namorados o tempo todo. Não é isso? Por trás dos bastidores, nós podemos ter casamentos complicadíssimos, aonde não há respeito do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Confissão de pecados, nunca vai ter avivamento sem confissão de pecados. E em terceiro e último lugar, a marca de uma igreja que quer buscar avivamento, obviamente, momentos de deleite em oração. Como está a sua vida de oração? Como é a vida de um pastor brasileiro hoje? De uma liderança, de uma denominação em oração? Quanto tempo passa um pastor em oração, um presbítero, um diácono e um obreiro? Quanto tempo passa um membro de uma igreja em oração? Quanto tempo as pessoas são ensinadas que devem orar? Existem pessoas que fazem aquelas orações de 30 segundos no momento do almoço, ou que só oram na igreja, ou que só querem mostrar uma espiritualidade realmente no momento do culto. Vai ser difícil a igreja brasileira experimentar avivamento se não tiver essas três marcas. Uma volta para a Escritura, confissão de pecados e oração em profundo deleite, aonde os crentes têm comunhão íntima e relacionamento estreitado com Deus. Só vamos ter avivamento se pensarmos seriamente nessas três marcas. Até aqui alguma pergunta? Pode falar, Abraão. Glória a Deus. Os irmãos podem se manifestarem querendo falar, pontuar alguma coisa, fiquem à vontade. Tem um irmão Neurício aí, né? Ele é um cara que ele gosta muito, né, da palavra, inclusive é um leitor também, é um crítico, né? Euraécio pode se manifestar, fica à vontade, né? Então, pastor, pode continuar, viu? A mensagem está ótima, está boa. Estou aprendendo, ok? Fique à vontade. Ok, então. Não tenho nada a dizer, tá? Olha aí, pastor. Ok. Érica. Só uma pergunta, vocês já leram o texto de 2 Crônicas? Alguém está perguntando aqui. Já lemos. Já lemos sim, o Abraão já leu, ok? Já foi lido. E agora a gente vai começar a pontuar o texto, inclusive. Não é isso? Vamos ao texto, né, Abraão? Isso. A gente só pode falar de algo, obviamente, tendo um texto. Antes da gente falar do texto, nós temos que falar do contexto deste texto. Não é isso? Então vamos lá. O texto vai narrar um momento vivido pelo povo de Israel. E que momento é este? O templo que Davi gostaria de construir e não pôde construir, vai ser construído pelo seu filho Salomão. E por que foi que Davi não pôde construir esse templo? Se lembra, Abraão? Por quê? Você se lembra? Porque Davi não poderia construir o templo? Isso? Isso, você se lembra? Porque ele não pôde construir o templo? Sim, sim. Porque havia sangue em suas mãos, correto? Exatamente, ele foi proibido de construir o templo porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Ele foi proibido. Então, ele passa essa responsabilidade para o seu filho Salomão. Abraão, estão dizendo que o seu áudio está um pouco baixo. Aumenta um pouquinho aí no seu telefone, tá ok? Meu amigo Geraldo está comunicando aqui, está nos dando esse feedback. Então, a responsabilidade de construir o templo foi passada para Salomão. E a gente vai ter que ler nos capítulos anteriores, inclusive que Davi vai ter algumas conversas muito sérias com Salomão sobre a responsabilidade de construir esse templo. Mas eu quero dizer que
é chegado o dia da inauguração do templo. E eu queria que a gente começasse a pensar como foram esses dias de inauguração do templo, porque foram vários dias. As comemorações foram de vários dias. Então, eu quero dizer o seguinte. Nesses dias em que Salomão está dirigindo as comemorações de inauguração do templo, alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer nesses dias? Essa programação da inauguração do templo deve lembrar as programações que a igreja do nosso tempo faz hoje, né, Abraão? Tipo assim, série de conferências, aniversários da igreja, onde a gente tem alguns hábitos. Quais são os hábitos? A gente convida muita gente para vir para essas nossas programações, não é isso? Convidamos gente para pregar, convidamos pessoas para cantar, não é isso? E há uma grande euforia nessas programações. Qual é a euforia? A gente foca muito na festividade. E eu fico imaginando, nesse texto e nesse contexto, acontecendo o mesmo. O povo de Israel está eufórico. Imaginemos os sacerdotes em dias que antecipam a inauguração do templo, preparando as suas estolas sacerdotais, os músicos ensaiando, tocando, buscando as notas perfeitas para chegar no dia dessa inauguração, não é isso? E está todo mundo focado na inauguração. O pessoal foca na inauguração, só quer saber da inauguração, só quer saber da programação. E então acontece uma coisa. O que acontece? Salomão, aquele que construiu o templo, o rei, aquele que todos estão seguindo as suas orientações para essa programação no templo, ele vai fazer o seguinte, Abraão. Aí a gente tem que ler os capítulos anteriores do texto. Aprenda isso, você que é cristão que está aqui. Você tem que, todas as vezes em que alguém for pregar, você tem que estar atento aos aspectos textuais anteriores, ao aspecto textual imediato e ao aspecto textual posterior. Correto? Assim você vai saber se o pregador ou se aquele que está expondo um texto, se ele está sendo fiel ao texto e ao contexto. Salomão, então, lendo o aspecto textual anterior, a gente vai ter que começar a ler lá do capítulo 4 de 2 Crônicas. Algumas coisas vão acontecer e ele, então, em algum momento, ele vai começar a fazer uma coisa, ele vai começar a orar. E por que ele vai começar a orar, Abraão? Por que será? Isso deve chamar a nossa atenção. Ele vai orar, e ele vai orar de que maneira? E qual é o conteúdo da oração de Salomão? Isso deve chamar a nossa atenção. Salomão vai orar de maneira em que ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai erguer as mãos para os céus na frente de todos, e ele vai começar a orar fazendo uma oração de confissão de pecados. E ele então vai orar pedindo a Deus perdão. E ele vai pedir a Deus perdão pela geração de Israel que não viu o término da construção do templo. Ele vai pedir que Deus perdoe os pecados da geração anterior. Ele vai pedir a Deus que Deus perdoe os seus pecados como rei e como líder da nação. Ele vai pedir que Deus perdoe os pecados de toda a geração presente. Ele vai pedir uma coisa a Deus. Senhor, nós estamos aqui nesses dias de programação, mas será que toda essa programação te agrada? O Senhor se faz presente no meio de nós? Os líderes da igreja do nosso tempo se preocupam com isso, Abraão? Será? Deus está se agradando daquilo que nós temos feito nos nossos cultos, em nossas programações no geral? Será que os líderes têm se preocupado com isso? Está faltando essa transparência. Está faltando transparência, está faltando temor. Não é isso? Então Salomão vai orar pedindo perdão, Abraão.
e ele quer que Deus se manifeste. Se tudo isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui pode agradar a nós, não é isso? Mas será que te agrada? Deus, isso te agrada? Responde-nos, mas nos perdoa. O Senhor vai nos responder se o Senhor nos perdoar. Abraão, Salomão apela para a misericórdia divina. Quantas vezes fazemos cultos? E eu quero dizer uma coisa para a gente poder pensar aqui nessa tarde, nessa oportunidade, nesse dia. O que é o culto, Abraão? Tem gente que pensa que o culto é simplesmente eu chegar, colocar o meu terno, a minha gravata, a minha roupa, botar a minha Bíblia embaixo do braço, ir para dentro da igreja ou para o ambiente de culto, e lá eu começar a cantar, a ter algumas manifestações espirituais, e me esquecendo de que Deus me viu em momentos antes de eu estar dentro do culto. Como foi a sua vida durante toda a semana antes do culto? Não é isso? Glória a Deus. Como você vive antes do culto? Será que você se preocupa em buscar o perdão de Deus antes de entrar no ambiente do culto? Glória a Deus. O culto, ele não é um fim em si mesmo, mas o culto, ele é uma oferta dada a Deus por pessoas conscientes. Eu não fui uma boa pessoa antes de entrar nos átrios do culto, então eu preciso confessar os meus pecados antes do culto. Sabe por quê? Porque antes de Deus aprovar o culto, ele precisa aprovar a minha vida. Ele precisa aprovar a sua vida. Não há culto e não há oferta recebida por Deus se ele não aprova a vida daqueles que o cultuam. Glória a Deus. Salomão entende isso, por isso ele pede, ele ora pedindo perdão, por isso ele apela a Deus pela misericórdia divina. Quantas vezes nós podemos fazer cultos sem nem nos preocupar se Deus está presente, não é isso? Deus não se faz presente quando eu começo a teatralizar, a fazer teatros dentro do culto. Mas Deus se faz presente de que maneira? Quando eu demonstro temor a Ele. Porque Deus é um Deus santo. As pessoas talvez não estejam preocupadas com isso. Eu fico imaginando o seguinte: essas atitudes diante de Deus, que a gente está falando sobre avivamento à luz das Escrituras, e eu falei lá no início sobre as marcas de um avivamento, eu fico imaginando o seguinte: eu gosto muito de fazer aplicações. A gente pode fazer culto sem Deus estar presente? Talvez a gente até consiga fazer culto sem Deus estar presente. Talvez até... Porque tem gente que gosta, tem gente que é artista diante de Deus. Ele faz teatros como se Deus estivesse presente, mesmo tendo uma vida reprovável fora do culto. E eu gosto de fazer aplicações. Abraão, como seria para você se as pessoas fizessem uma festa de aniversário para você e se você não fosse para essa festa? Como seria essa festa de aniversário? Seria uma festa completamente sem graça, né, pastor? Não teria nenhuma graça, nenhum sentido, né? Festa de aniversário sem o aniversariante? Festa de aniversário sem ter aquele que a gente dirige as nossas atenções e intenções a ele? Como pode ser festa de aniversário? Não tem lógica, né? Outra coisa. E se você fosse para uma festa de aniversário onde as pessoas dissessem que essa festa é para você, e se ao chegar lá você visse lá no bolo, ao invés de estar escrito Abraão, estivesse escrito Francisco, essa festa seria para você mesmo? Obviamente, essa festa não seria para mim, né? As pessoas não sabem, as pessoas não te conhecem, não sabem nem seu nome, né, Abraão? Logo era isso que as pessoas estariam passando para mim, né? Porque me convidou
E no bolo lá está escrito o nome de uma outra pessoa. Logo a gente vai entender que essas pessoas, de fato, não me conhecem. Ou então estão com brincadeira comigo, né? Fazendo pouco caso de mim, né? O culto é lugar de brincadeira, Abraão? Não é. É um lugar seríssimo. O culto é coisa séria? Muito séria. Muito sério. E se você chegar numa festa de aniversário e se no bolo tiver escrito um outro nome, a primeira coisa que você vai dizer é o quê? Para quem é esse aniversário, afinal de contas? Já imaginou? Quantos cultos a igreja brasileira faz que Deus deve dizer? Esse culto é para quem? Não é para mim. Vocês não me conhecem. Não é isso? Teve alguém que colocou ali que tem muita gente que fica entrando e saindo da igreja o tempo todo para beber água e ir no banheiro. Isso mostra realmente que as pessoas não conhecem a Deus. Elas não sabem nem no lugar aonde elas estão. Nem diante de quem elas estão, não é isso? É complicado. É complicado. Mas pode falar, pode falar. Não é te cortando, mas o Senhor falando aí de culto, né? Porque assim, veja bem, é só para somar, acrescentar, né? Quando a gente vai ali para o Evangelho de Jesus, Jesus ele está no templo, ou numa sinagoga, melhor dizendo, né? Eu acho que era um momento de culto, né? Era um momento de culto. E ele observa um cidadão, né? Que está indo lá oferecer uma oferta, né? Ao Senhor. E Jesus observando, né? Jesus vai e esbarra ele. Ei, rapaz, deixa a tua oferta aqui no altar, volta lá, reconcilia-te com teu irmão primeiro, conserta a tua vida e volta aqui e ofereça a tua oferta. Ou seja, ele queria cultuar de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele não fez uma reflexão antes, né? Exatamente. E Jesus diz para ele, Jesus quer dizer para ele, se você não consegue viver em comunhão com o seu irmão, se você não acerta a sua vida com o seu irmão, Deus não aceita o seu culto, não aceita a sua oferta, não aceita nada. Exatamente. Coisas muito sérias, muito bem contextualizado por você, muito bem contextualizado, muito bem colocado. Lá em Malaquias, dentro desse mesmo contexto, lá em Malaquias capítulo 1, as pessoas, eles na hora do culto, né? Lá era a tradição, era a forma naquela época, né, de cultuar a Deus. Então eles levavam os animais, né, ali para oferecer como sacrifício ao Senhor. E Deus observando aquele culto, né, deles lá, eles levavam o quê? Animais cegos, coxos, mancos, doentes, né? E Deus vai usar o profeta lá que ele não estava recebendo aqueles sacrifícios que eles estavam lá fazendo, justamente porque o animal ele tinha que ser perfeito, né? Para oferecer ao Senhor. E eu acho bem interessante, reverendo, lá no capítulo 1, versículo 10, não está escrito com essas palavras, mas aqui fazendo uma aplicação, né? Você vai entender no versículo 10 que Deus vai preferir o templo fechado do que um culto hipócrita ao Senhor. Justamente reprovando o culto deles lá. Deus não compactua com o pecado e Deus não ouve hipócritas. Não adianta. Podem fazer barulhos, pode se retalhar, pode fazer o que quiser. Deus não está ouvindo. E detalhe, ainda está olhando de uma maneira severa para aquele que, na verdade, quer demonstrar uma unção de óleo de peroba. Não é isso? Falta para ele, não é isso? Cara de pau demais. Pensa que pode esconder a própria vida diante de Deus. Não pode, né? Verdade. Mas voltando para o texto, então depois da gente ver a oração de Salomão, que é uma oração de confissão, aí vai dizer o seguinte, tendo Salomão acabado de orar, não é isso? Ou seja,
O avivamento, como eu falei, ele é precedido por um momento de oração, não é isso? Não haverá avivamento sem oração. E que tipo de oração? Essa oração de confissão de pecados. É essa oração que faz com que Deus perceba que a partir do líder, guarda isso, a partir do líder, a intenção do culto buscava sinceridade, não é isso? Observemos que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Da onde que desceu o fogo mesmo? Do céu. O fogo não é fabricado. O que significa isso? Não é alguém criando uma performance para trazer para o ambiente espiritualidade fabricada, não é isso? O fogo desceu do céu, veio do alto, e todo mundo viu que ele veio do alto. Positivo? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. O fogo desceu porque Salomão orou. Não é isso? Você tem orado, eu tenho orado, a igreja do Senhor tem orado. Como estão as nossas reuniões de oração hoje? Como? Esvaziadas? Falidas? Pouco frequentadas ou nada frequentadas? O pessoal tem buscado mais as reuniões de quê? Ah, vou lá na reunião da vitória. O pessoal tem gostado mais da reunião das curas e milagres. E a reunião de oração, que a Bíblia mesmo orienta, o pessoal não tem frequentado. O pessoal não tem orado em casa, o pessoal não está interessado em reunião de oração na igreja, e o pessoal tem fabricado fogo estranho, fogo fabricado, fogo teatral. É isso que a gente tem visto na igreja brasileira. Observa no texto que o fogo que vem de cima, o fogo que vem de Deus, consome o holocausto e os sacrifícios. Deus responde para Salomão: eu me faço presente, eu me agrado deste culto. Deus se agrada das atitudes de Salomão, porque através da atitude de Salomão, que é o líder, todo o povo entende a maneira como deveria se apresentar diante de Deus. O estado do coração de Salomão, um coração contrito, o coração contrito do líder, faz com que o coração de toda a nação de Israel também seja contrito. Isso a gente deve pensar. Isso a gente deve ver. Quer um avivamento? Se esvazie diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Perdoa-me. Responde a nossa oração com fogo, não com fogo fabricado. Nós temos fabricado muito fogo estranho. Responde a nossa oração com fogo, mas com fogo que vem do céu. Que nós possamos ver o fogo da tua glória descer entre nós. Fogo que nos purifica, que nos santifica. Fogo que se alastra diante de toda a igreja brasileira. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em um de seus livros, ele fala das características do fogo. Quando ele fala sobre derramamento do Espírito, ele fala que avivamento real é fogo de Deus, não é isso? E ele fala sobre algumas características do fogo. O fogo que a igreja brasileira precisa. O fogo que ilumina, não é isso? O fogo do avivamento é o fogo que ilumina, que mostra todos os defeitos da igreja. Você quer um avivamento? O fogo de Deus vai iluminar todas as mancadas da sua vida enquanto cristão. Quer pedir avivamento a Deus? O fogo de Deus vai mostrar isso, vai iluminar. Correto, Abraão? Amém. Você está querendo avivamento? O fogo de Deus é o fogo que aquece. Tem gente que faz um monte de teatro diante de Deus na igreja, mas o seu coração está frio. A gente precisa de um fogo que nos aqueça verdadeiramente. Não é isso? O fogo que vem do alto vem para aquecer a igreja. Aquecer e mostrar à igreja
que é Deus quem promove fogo no coração, e não fogo fabricado, não fogo fingido. Outra coisa, outra característica do fogo, além dele iluminar, além dele aquecer, o fogo também serve para quê? Para purificar. Não é isso? Glória a Deus. Você já ouviu falar sobre os ourives? Sabe o que é um ourive? A Bíblia às vezes fala sobre essas expressões. Já ouviu falar do ourive? O ourive era aquele que trabalha ou que trabalhava com o ouro. Sabe como é que ele trabalhava? O ourive trabalha com ouro. Depois de pegar o ouro lá no campo, ele traz esse ouro para ser purificado. E ele trabalha com esse ouro numa caloria, em temperaturas altíssimas. E ele pega o ouro, ele junta o ouro, ele coloca esse ouro em blocos. E esse ouro fica ali nessa rotatividade da temperatura e ele tira o bloco. Muito calor. Sabe quando que ele aprova o bloco de ouro? Sabe? Quando ele olha para a pedra e para o bloco de ouro, ele consegue ver o refletir do seu rosto no bloco de ouro. Quando o bloco de ouro se torna um espelho, ele está totalmente purificado, não é isso? O fogo de Deus, que vem do alto, o fogo que vem do alto é para nos purificar, Abraão, do nosso pecado, de forma que Deus olhe em cada um de nós e que Deus veja a sua própria face em nós. Glória não é isso? a Deus. Aleluia. O fogo ainda tem uma outra característica, o fogo se alastra, o fogo que vem do alto, o fogo do avivamento é o fogo que se alastra. Não é isso? Glória a Deus. Os presbiterianos precisam de um avivamento, de fogo que vem do alto. Os assembleanos precisam de um fogo que vem do alto. Os batistas precisam de um fogo, de um avivamento, de um fogo que vem do alto. Os metodistas, fogo que vem do alto. Glória a Deus. Fogo que se alastra e que nos ajunta e que não fogo estranho que nos separa, que fica fazendo a gente questionar. Pô, isso não tem nada a ver com a Escritura, aquilo não tem nada a ver com a Escritura. Fogo do alto é fogo de Deus que se alastra e que nos ajunta. Não é isso? Glória a Deus. Outra coisa que a gente vê no texto. Um avivamento textual, bíblico. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque o fogo e a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Não é isso que está escrito aí? Os sacerdotes, aqueles que pensam que são os donos do culto, ficam do lado de fora do culto. Sabe por quê, Abraão? Uma frase de Dwight Lima Moody, um dos maiores expoentes da história da igreja cristã, um homem importantíssimo que marca a história da igreja cristã. Uma vez perguntaram assim para ele, qual o maior problema da igreja? Ele vai dizer assim, ó, o maior problema da igreja são os obreiros. Esse é o maior obstáculo para a vida da igreja. Meu Deus do céu. Eles não se santificam, eles não se consagram, eles não estudam a palavra como deveriam estudar, eles não se arrependem dos seus pecados, eles não são quebrantados, eles não têm nova vida. Deus, então, aqui no texto, deixa os sacerdotes do lado de fora para dizer o seguinte: eu sou o Deus todo-soberano, eu não preciso de vocês. Deus é Deus sem os sacerdotes, sem os animadores de auditório, sem aqueles que rogam a glória para si. Não é isso? Não é isso? Na igreja brasileira, quantos e quantos aí dizem que são os curandeiros, dizem que sobre eles há todo o poder, não é isso? Quantos e quantos estão atrapalhando a obra de Deus e a glória de Deus se manifestar? Quantos? Quantos ainda serão expulsos de Deus, de dentro da casa de Deus? Muitos que estão por aí brincando, roubando, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Deus vai, quando a glória de Deus, quando a gente orar por um avivamento, a glória de Deus vai encher a casa de Deus e esses homens serão expulsos, colocados do lado de fora. Eles atrapalham a glória de Deus. Não é isso?
Em terceiro e em último lugar, é só a gente olhar para a nossa Bíblia e a gente vai ver. Vai dizer que todos os filhos de Israel, vou dizer de novo, todos os filhos de Israel, vendo, observando, tendo a certeza de que aquilo que acontecia vinha de Deus, todos vendo descer o fogo e a glória de Deus que vinha do alto, todos viram. Não há questionamentos, não há dúvidas. Quando a palavra de Deus verdadeiramente for pregada, independente de eu estar na igreja presbiteriana e você está na Assembleia, e o outro está na Batista, o outro está na Metodista, todos vão dizer, essa palavra é palavra vinda do Senhor. Glória a Deus. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que se ajunta em torno da palavra de Deus, não é isso, Abraão? Desse jeito, e Deus se faz presente, e Deus se manifesta aonde a palavra de Deus é pregada de maneira viva, eficaz e de maneira fiel, e todos dizem, o meu coração está sendo incendiado, quebrantado, os meus olhos estão cheios de lágrimas ao ouvir a pregação da palavra de Deus. Todos os filhos de Israel, quando ouvem a pregação da palavra de Deus, eles vão dizer, Deus soberanamente se faz presente no meio de nós. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória de Deus, o que eles fizeram? Eles começaram a querer chamar a atenção para eles. É isso que diz o texto? Negativo. Todos os filhos de Israel, ao perceberem a glória de Deus se manifestando entre eles, eles percebem o seguinte, o Deus Santo, a glória deste Deus Santo é santa, e esta glória está sobre nós, e nós não suportamos a santidade desse Deus. E vai dizer o texto, eles se encurvaram com o rosto em terra, não é isso, Abraão? Isso. E eles se encurvaram com o rosto em terra, com a boca no pó. E restaram a eles dizer o seguinte, que é uma experiência viva com Deus, olhe para a sua Bíblia nessa oportunidade, e você vai ver o que é experiência com Deus. Ninguém mandou, ninguém direcionou, ninguém pediu nada. Todos os filhos de Israel, vendo o que aconteceu, eles se prostraram espontaneamente. Percebeu isso, Abraão? Sim, pastor. Sim. Glória a ação foi espontânea. Espontânea. E eles começaram a dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um cântico em consequência da grande experiência com o Deus Santo. Essas são as marcas de um avivamento. É este avivamento que a igreja no Brasil precisa ter. Deste avivamento que todos nós estamos precisando. É este avivamento que nós precisamos buscar. Por este avivamento que nós precisamos rogar. Este é o verdadeiro avivamento. Não é avivamento de você ficar animado porque alguém começa a dizer uma série de coisas e fazer uma série de coisas que a Bíblia não dá respaldo. Mas o verdadeiro avivamento é o avivamento descrito pelas sagradas Escrituras. Vamos rogar por esse avivamento? Vamos pedir a Deus por este avivamento? Um avivamento que Deus se manifeste verdadeiramente no meio de nós através da pregação da sua palavra. Não há avivamento sem uma volta para as Escrituras. Não há avivamento que não seja precedido por um momento de oração com fome e sede do Senhor. Não há avivamento sem confissão de pecados. Se queremos um avivamento, que comecemos a fazer e ter estas atitudes nesta hora. Quantos querem um avivamento verdadeiramente? Quantos? Eu desejo um avivamento genuinamente bíblico. Você deseja? Esse é o avivamento que a palavra de Deus, então, tem a nos ensinar nessa tarde. Eu não tenho mais nada a dizer depois de expor o texto. Não tenho mais nada. Eu estou extremamente satisfeito. Se alguém quiser dar algum testemunho da sua vida depois de ouvir tudo que ouviu aqui, algo baseado com o texto e algo que pensava sobre avivamento e que agora sabe o que é um verdadeiro avivamento, que diga agora. Se não tiver nada para falar,
a gente vai encerrar por aqui mesmo. E que nós fiquemos aqui no direcionamento da palavra de Deus. Abraão, fica com você agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha de mensagem, né? Que nem a irmã Érica falou, né? A mensagem, ela foi coerente, né, irmãos? A palavra, então, isso já é o quê? Um avivamento, né? Porque o verdadeiro e genuíno avivamento é aquele que ele é gerado pela palavra, né? Qualquer movimento que não seja gerado pela palavra, nós temos que considerar estranho, né? Então, é exatamente isso que o reverendo falou, o pastor Isaías, né? E que nós voltemos, né, para a palavra de Deus, que nós voltemos para as Escrituras, porque ela é a nossa única fonte de regra, vida e fé. Que maravilha de mensagem. Estou maravilhado. Louvo a Deus, né, pela vida do senhor, pastor, né? O senhor continue sendo esse servo do Senhor Jesus Cristo, né? Será que alguém tem alguma pergunta a nos fazer? Glória a Deus. Será que alguém tem alguma pergunta a nos fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Presbítero Paulo Barros, alguma pergunta? Os irmãos têm alguma dúvida, né? E queiram aproveitar o momento para estar tirando essa dúvida dentro, né, do tema que foi aqui explanado. Fique à vontade. Será que ninguém vai dizer mais nada? Será que a gente vai encerrar por aqui mesmo? Bom, já que ninguém tem nada a dizer, então a gente vai estar encerrando a nossa live. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa oportunidade para tratar sobre esse assunto muito importante, muito coerente, sempre à luz das Sagradas Escrituras. E eu queria fazer rapidamente uma propaganda. Qual a propaganda que eu quero fazer nessa oportunidade? Eu queria convidar você que gosta da exposição das Sagradas Escrituras, que depois vou deixar aqui o telefone, aqui, né, Abraão? Para que as pessoas possam depois fazer contato. Se você quer fazer um curso sobre pregação expositiva, que você me chame no privado. A gente tem aí um curso online para você aprender a fazer uma exposição bíblica de forma expositiva, ok? Então, se você quiser fazer, entre em contato conosco, o telefone já está colocado aí, ou procura o nosso irmão Abraão, faz contato com a gente agora. A gente tem mais alguns cursos aí que a gente vai estar em breve colocando aí na internet. E fiquem atentos. Em breve a gente volta, em algum outro momento que a gente volta com uma outra live, com algum outro tema aí, para a gente poder discutir, avaliar e observar à luz das Escrituras. Certo, meu irmão Abraão? Feitas as minhas considerações finais, passo para o Abraão fazer as considerações finais dele aí, para a gente poder encerrar então. Amém. Eu acho que por hoje está bom, né, pastor? Só nos despede aí com uma oração, né? Em nome de Jesus. Olha aí, ó. Érica tá falando aí. Sim. Nossa irmã Érica tá. Responde aí, pastor. Eu queria saber, vamos lá. Eu queria saber teologia, você falou sobre teologia ruins e outras teologias boas. O que é teologia? É Érica, né? Érica. Minha irmã Érica, o que é uma teologia boa? Teologia boa é aquela que faz exposição da Sagrada Escritura. Hoje em dia a gente tem muita gente confundindo teologia com filosofia. Filosofia nada tem a ver com teologia. E o que é teologia? Teologia é o ensino das Escrituras, trabalhando no nosso coração e na nossa mente, mostrando para nós a grandiosidade de Deus,
os seus atributos, nos ensinando sobre a sua santidade, sobre a sua justiça, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre a sua glória, sobre a sua onipotência, sobre a sua onipresença, sobre a sua onisciência, nos mostrando que todas as coisas vieram a existir a partir de Deus, a partir da vontade de Deus, a partir do ser de Deus, mostrando para nós que nós somos os seres pecadores e Ele é o Deus soberano e perfeito. Isso é teologia. Mostrando que Deus é Deus que escreve a história, que Ele, antes que nada existia, Ele já existia, Ele era. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele quem dirige a nossa vida, a nossa história. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Teologia e teologia boa é tudo aquilo que nos coloca frente a frente com Deus e com a palavra de Deus. Teologia é tudo aquilo que faz pulsar o nosso coração em relação a entender que mesmo diante da nossa pequenez, este Deus que está sentado na sala de controle do universo, Ele nos ama. Isso é teologia. Isso é teologia. Minha amada irmã, espero ter respondido, mas tem uma outra colocação que ela faz ali. E se caso mulheres podem fazer para querer saber mais sobre o assunto teologia, sobre o assunto pregação, o que as mulheres devem fazer, podem procurar aí pelo telefone. A irmã está interessada em fazer o curso, em se aprofundar, em se preparar. A gente está dando alguns cursos na área para que as pessoas possam fazer. Esse que eu acabei de citar aí, o de homilética e pregação expositiva, é um deles. Entendeu? Ela quer saber... Só mulheres ou homens podem fazer? Qualquer pessoa pode se aprofundar. Eu acredito que a irmã tem alguma dificuldade ou está querendo fazer alguma pergunta, né, sobre o seguinte. Inclusive, nós gravamos uma live outro dia falando sobre a ordenação feminina. Ordenação feminina é um assunto. Ministério feminino é outro assunto. Correto? Qualquer mulher cristã tem o seu ministério. Ministério é serviço dentro do reino. Correto? Então, estudar a palavra de Deus faz parte do serviço de uma irmã, de uma mulher de Deus. Aprender das coisas de Deus faz parte do serviço, do ministério de uma mulher de Deus. Correto? Agora, exercer cargos e funções, ser ordenada para isso, isso é liderança. E liderança dentro da Bíblia foi dado ao homem. Correto? Mas a mulher tem o seu papel e tem o seu ministério. O ministério da mulher, ninguém pode tirar. Correto? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Bom, pelo menos tivemos algumas colocações aqui, né, Abraão? Que a gente pode responder. Muito bom. Exatamente. Irmã Érica, mais alguma colocação? Ah, entendido. Amém. Glória a Deus. Se quiser fazer mais alguma pergunta, o momento é esse. Pode fazer mais alguma pergunta? Amém. Inclusive, a gente pode fazer uma live para um determinado dia só com perguntas e respostas, né, Abraão? Também podemos fazer isso, né? Sim, podemos. Podemos sim. Então, vamos marcar para a gente poder fazer. Vamos sim. Mais alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai estar encerrando a nossa live, que a gente tem um tempo aí para poder fechar hoje, não é isso, Abraão? Isso. Abraão, o que eu tinha que falar, eu já falei. Amém, fica a seu critério aí. Amém. Já eu quero agradecer aos irmãos, a todos, né, que nos acompanharam desde o começo. E já ouvimos a mensagem, fomos alimentados, né, fomos abençoados pela palavra de Deus. E o que nos resta agora é nos despedir, né, com uma oração. Amém? Amém. Nos despede com uma oração, pastor. Amém? Vamos orar então. Deus Santo, nós te agradecemos por essa tarde, por todas as pessoas que aqui conosco estiveram. Te agradecemos pela ministração da tua palavra.
pois é a tua palavra que nos edifica, que nos aviva, que nos transforma, que nos quebranta, que nos direciona, que nos fortalece, que nos prepara. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando estas vidas e que essas pessoas aqui sejam despertadas pela sua palavra a crescerem no conhecimento e na graça. Que elas se interessem pelo teu espírito a estudarem a tua palavra, que elas se coloquem à disposição para aprenderem, para crescerem, para que a igreja brasileira experimente de um verdadeiro avivamento à luz das Sagradas Escrituras. Agora, Deus, nos concede um final de tarde abençoado e, Senhor, que o seu Espírito, que os teus anjos estejam acampando ao redor das nossas igrejas, das pessoas que estão indo agora, se preparando para saírem das suas casas, para irem para as suas igrejas, ó Deus. Protege os teus filhos deste vírus, ó Deus amado, nos cerca com os teus cuidados. E que as pessoas que estão saindo agora possam te cultuar em espírito e em verdade. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos concede, ó Deus, misericórdia diante desse momento de pandemia. Ouve, ó Deus, as nossas súplicas e as nossas petições e acaba com esse momento de enfermidade, ó Deus, e que nós possamos rapidamente, em totalidade, estarmos com tranquilidade indo, ó Deus, para a tua casa para te cultuarmos com toda a força do nosso coração e que em breve possamos dizer, foi o nosso Deus quem interviu nessa pandemia, foi o nosso Deus quem realizou grandes coisas para o louvor da sua glória. É assim que nós te oramos nesta tarde, convictos de que o Senhor ouve as nossas súplicas e as nossas petições. É assim que te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Até a próxima, meu irmão Abraão. Até a próxima. Amados, forte abraço. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Amém. Fiquem com Deus.